Corrigiremos nessa videoaula a atividade que abordava multiplicação e divisão de números complexos. A primeira questão, calcule no item A, nós tínhamos aí para ser calculado 10 mais 4i sobre 2i. É uma divisão de números complexos. A estratégia que a gente viu, toda divisão de número complexo, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado de baixo. O conjugado de 2i é menos 2i. Então, eu multiplico numerador e denominador por menos 2i. Vai ficar 10 mais 4i multiplicado por menos 2i sobre 2i vezes menos 2i. Vamos agora distribuir. Fazendo aí a distributividade, menos 2i vezes 10 dá menos 20i. Menos i mais dá menos. 2 vezes 4 dá 8, i vezes i dá i ao quadrado. Sobre 2 vezes menos 2 dá menos 4, i vezes i dá i ao quadrado. E agora a estratégia é aquela que nós já conhecemos, substituir i ao quadrado por menos 1. Então vai ficar menos 20i, menos 8 vezes menos 1, sobre menos 4 vezes menos 1. Feito isso, então, eu vou trabalhar os sinais. Menos 8 vezes menos 1 dá mais 8. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Então, ficou menos 20i mais 8 sobre 4. Dividido, então, fazendo a distribuição, menos 20i dividido para 4 dá menos 5i. E mais 8 dividido para 4 dá mais 2. Então, a gente inverte, coloca na ordem que a gente está acostumado. Fica, então, 2 menos 5i. Portanto, 10 mais 4i dividido para 2i dá 2 menos 5i. Era a divisão que nós estávamos procurando nesse item. O item B, ele traz 6i dividido para 3 menos 3i. Do mesmo jeito, multiplica numerador e denominador pelo conjugado do denominador, que é o conjugado de 3 menos 3i. Multiplicando, eu vou pegar 6i vezes 3 mais 3i sobre 3 menos 3i vezes 3 mais 3i. Vamos distribuir. 6i vezes 3 dá 18i. 6i vezes 3i dá 18i ao quadrado. Embaixo, aquela estratégia que eu falei, vai dar um produto da soma pela diferença de dois termos. Quadrado do primeiro, 3 ao quadrado, menos quadrado do segundo, 3 ao quadrado e ao quadrado. Troca i ao quadrado por menos 1, vai ficar 18i mais 18i ao quadrado. Deveria ter trocado, vou trocar na parte seguinte, aí o i ao quadrado por menos 1. E aí embaixo ficou 3 ao quadrado, que é 9, menos 3 ao quadrado, que eu já falei que é 9, e ao quadrado, que é menos 1. Agora sim eu troquei no numerador o i ao quadrado por menos 1. Poderia ter feito antes, poderia ter sido inteligente. Ficou 18i mais 18 vezes menos 1 sobre 9 mais 9. Porque menos 9 vezes menos 1 dá mais 9. Bem, no numerador, 18 vezes menos 1 dá menos 18. Então, 18i menos 18 sobre 9 mais 9, que é 18. E agora é só dividir. 18i dividido para 18 dá i, menos 18 dividido para 18 dá menos 1. Eu obtive i menos 1, que a gente inverte, isso dá menos 1 mais i. Logo, então, 6i dividido para 3 menos 3i, isso é menos 1 mais i. O item C traz 5 dividido por menos 4 mais 2i. Do mesmo jeito, multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do menos 4 mais 2i. Então, vai ficar em cima 5 multiplicado por menos 4 menos 2i sobre menos 4 mais 2i multiplicado por menos 4 menos 2i. Distribuindo, 5 vezes menos 4 dá menos 20. 5 vezes menos 2i dá menos 10i. Sobre, embaixo, a estratégia que eu falei. Quadrado do primeiro, menos 4 ao quadrado, menos quadrado do segundo, 2 ao quadrado e ao quadrado. Bem, repete o de cima. Menos 20 menos 10i sobre menos 4 ao quadrado é 16, menos 2 ao quadrado é 4 e ao quadrado é menos 1.
Agora a gente vai pegar menos 4 multiplicado por menos 1, que vai dar mais 4. Então vai ficar menos 20 menos 10i sobre 16 mais 4, que é 20. E agora então a gente vai distribuir. Seria menos 20 sobre 20, menos 10 sobre 20i. Bem, quando eu pegar menos 20 sobre menos 20 é menos 1, digo, menos 10 sobre 20 eu simplifico por 10, vai ficar 1 sobre 2i. Portanto, então, 5 dividido por menos 4 mais 2i é, na verdade, menos 1 sobre 2i. O item D, 2 mais 4i dividido por 3 mais i. Como a gente já sabe, multiplica numerador e denominador pelo conjugado do denominador, que nesse exemplo é 3 mais i. Então fica 2 mais 4i vezes 3 menos i sobre 3 mais i vezes 3 menos i. Vamos distribuir. 2 vezes 3 dá 6, estou no numerador, vão acompanhando. 2 vezes menos i dá menos 2i. 4i vezes 3 dá 12i. Mais com menos dá menos. 4i vezes i dá 4i ao quadrado. Sobre, denominador, aquela estratégia, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então é 3 ao quadrado menos i ao quadrado. Bem, vamos continuar então. Eu vou substituir i ao quadrado por menos 1 e vou juntar menos 2i com mais 12i, que vai dar 10i. Então vai ficar 6 mais 10i, menos 4 vezes o menos 1, que é o valor do i ao quadrado, sobre 3 ao quadrado, que é 9, menos i ao quadrado, que é menos 1. E agora eu vou trabalhar os sinais. Repete o 6 mais 10i. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, porque menos e menos dá mais, sobre 9, menos e menos é mais 1. 9 mais 1 é 10, então vai ficar 10 no denominador. 6 mais 4 é 10, então ficou 10 mais 10i sobre 10. Lembrando que 10 dividido para 10 é 1, e que 10i dividido para 10 é i, a gente percebe então que 2 mais 4i dividido por 3 mais i vai dar o número complexo 1 mais i. Item E, menos 8 menos 6i dividido por i mais 1. Do mesmo jeito, vamos multiplicar numerador e denominador pelo conjugado do i mais 1, que, claro, é i menos 1. Então fica menos 8 menos 6i vezes 1 menos i sobre 1 mais i vezes 1 menos i. Vamos distribuir. Menos 8 vezes 1 dá menos 8. Menos 8 vezes menos i dá mais 8i, porque menos e menos é mais. Menos 6i vezes 1 dá menos 6i. Menos 6i vezes menos i, menos e menos é mais. Repete o 6, i vezes i dá i ao quadrado. Sobre, embaixo, quadrado do primeiro, 1 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, i ao quadrado. Vamos juntar então os que der e vamos substituir i ao quadrado por menos 1. Então repete o menos 8. 8i menos 6i dá 2i, mais 6 vezes o i ao quadrado, que é menos 1, sobre 1 ao quadrado, que é 1, menos i ao quadrado é menos 1. Vou agora trabalhar os sinais. Então repete o menos 8 mais 2i, mais 6 vezes menos 1 dá menos 6, menos e menos dá mais 1 vai ficar embaixo, né? Bora juntar menos 8 com menos 6 dá menos 14, repete o mais 2i, sobre 1 mais 1, que é 2. Agora divida, menos 14 dividido para 2 dá menos 7, mais 2i dividido para 2 dá i. Então a gente observa que menos 8 menos 6i dividido por 1 mais i vai dar o número complexo menos 7 mais i. Segunda questão. Qual deve ser o valor de a para que o número complexo z, que ele é menos 3 mais 2i, sobre a menos i, seja real? Vamos lembrar que para que um número seja real, a sua parte imaginária tem que ser zero. Além disso, a gente observa que o z ele é a divisão do número complexo menos 3 mais 2i pelo número complexo a menos i. Então, primeiro eu vou ter que determinar quem é o z. Determinado quem é o z, eu vou colocar em posição de que a parte imaginária dele tem que zerar
para que ele seja um número real puro. Então, para a gente determinar primeiro quem é o z, eu vou multiplicar numerador e denominador pelo conjugado do denominador. Conjugado de a menos i é a mais i. Então fica, tá aí o número complexo z, multiplique por a mais i, numerador e denominador. Agora vamos distribuir. Menos 3 vezes a dá menos 3a, acompanhem no numerador. Menos 3 vezes i dá menos 3i. 2i vezes a dá 2ai positivo. Mais com mais dá mais. 2i vezes i dá 2i ao quadrado. Repete o 2, i vezes i ao quadrado. Sobre. Embaixo eu tenho um produto da soma pela diferença de dois termos. Então você pega o quadrado do primeiro, a ao quadrado, menos quadrado do segundo, i ao quadrado. Bem, vamos agora juntar, se der para juntar alguém, creio que ainda não dê. A principal coisa que a gente pode fazer agora é lembrar que i ao quadrado é menos 1. Então, lembrando que i ao quadrado é menos 1, eu repeti todo o restante, pode observar, tudo repetido, e troquei i ao quadrado por menos 1. E agora eu vou resolver. Mais 2 vezes menos 1 dá menos 2. No denominador, menos e menos dá mais. Então fica, em cima, repetiu menos 3a, menos 3i, mais 2ai. Aí mais com menos dá menos, 2 vezes 1 dá 2, sobre, embaixo, a ao quadrado mais 1. E agora o que é que eu faço? Agora eu vou juntar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Lembrando que a parte real não tem o i e a parte imaginária tem o i. O que é parte real? Menos 3a menos 2. Então eu vou colocar entre parênteses a parte real, menos 3a menos 2. Mais, o que é parte imaginária? Menos 3i mais 2ai. Eu coloco o i em evidência depois do parêntese, e entre parênteses, menos 3 mais 2ai. Na verdade, mais 2a, né? Porque o i já está fora do parêntese. Tudo isso sobre a ao quadrado mais 1. E agora? Agora eu vou ter que pegar esse a ao quadrado mais 1 e distribuir na parte real e na parte imaginária. Distribuindo, então, vai ficar menos 3a menos 2 sobre a ao quadrado mais 1, está aí ele na parte real, mais menos 3 mais 2 sobre a ao quadrado mais 1i. Está aí ele na parte imaginária. Então esse é o número complexo z que a questão estava querendo trabalhar com ele. Descoberto o número complexo z, vamos agora pensar na condição. Como eu quero que ele seja um número real, a sua parte imaginária tem que ser zero. Então, para a parte imaginária dele ser zero, esse menos 3 mais 2a sobre a ao quadrado mais 1, que é a parte imaginária, tem que dar zero. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, quando eu pegar a ao quadrado mais 1 vezes 0, vai dar zero. Então vai ficar menos 3 mais 2a igual a zero. Logo então, 2a é 3. Desse modo, então, a é 3 sobre 2. Ou seja, para que nós tenhamos um número real puro, esse a ele tem que ser 3 sobre 2. Continuando então, terceira questão. Escreva na forma z igual a mais bi os números complexos. O que é isso? Escreva os números complexos que vão aparecer na forma algébrica que a gente está acostumado. O item A, ele traz o número complexo z1, que ele é 1 sobre i, multiplicado por 6 mais 2i, sobre 3 mais i. O que eu faço então? Como isso aí é um produto de fração, multiplico o de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. É o que eu vou fazer. Outra estratégia que daria para ser adotada era colocar o 2 em evidência no 6 mais 2i. Talvez fosse até bem mais rápido, né? Mas eu não adotei essa estratégia não. Vamos lá então. Quando eu pegar 1 multiplicado por 6 mais 2i, dá 6 mais 2i. Quando eu multiplicar i por 3 mais i vezes 3 dá 3i, i vezes i dá i ao quadrado. Lembremos que i ao quadrado é menos 1, então ficou 6 mais 2i sobre 3i menos 1. E agora então, vou só dar uma invertida para ficar do jeito que a gente conhece. Isso é 6 mais 2i sobre menos 1 mais 3i. Nós chegamos numa divisão de números complexos. Como é que eu faço? Multiplica o de cima e o de baixo pelo conjugado de baixo. Então vai ficar 6 mais 2i
multiplicado por menos 1 menos 3i, que é o conjugado de baixo, sobre menos 1 mais 3i vezes menos 1 menos 3i. Distribua, 6 vezes menos 1 dá menos 6, 6 vezes menos 3i dá menos 18i, 2i vezes menos 1 dá menos 2i, mais com menos dá menos, 2 vezes 3 dá 6, e ao quadrado, quando eu multipliquei 2i por menos 3i. Embaixo é uma diferença de quadrados que eu vou fazer, então menos 1 ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos quadrado do segundo, que é 3 ao quadrado, i ao quadrado. Vou substituir i ao quadrado por menos 1 e vou juntar o menos 18i com menos 2i, que vai dar menos 20i. Sinais iguais, repete sinal e soma, foi o que eu fiz. E claro, né, como eu falei, substituir i ao quadrado por menos 1. Bem, e agora? Agora a gente faz o seguinte. Vamos então trabalhar os sinais, fazer os produtos que eu tenho. Repete o menos 6 menos 20i. Menos 6 multiplicado por menos 1 dá mais 6, sobre 1. Menos 9 multiplicado por menos 1 dá mais 9. Ok, no numerador eu vou cancelar o menos 6 com mais 6. Então vai ficar apenas menos 20i. No denominador, 1 mais 9 dá 10. Menos 20i sobre 10, dividindo então menos 20 por 10, dá menos 2, repete o i. Portanto, o Z1 ele é apenas menos 2i, é o número na forma a mais bi. A sua parte real é 0, a sua parte imaginária é menos 2. O item B vai trazer o Z2, que ele é 5 sobre 1 menos 2i mais 1. Mesma estratégia. Como nós temos aí uma soma de frações, toda soma de fração, independente do tipo da fração, tem que igualar os denominadores. Como o denominador ele é 1 menos 2i, digo, eu vou ter que colocar 1 menos 2i no denominador das duas frações. Então, igualando os denominadores, a primeira fração repeti, 5 dividido por 1 menos 2i, mas como a segunda fração eu tenho que igualar os denominadores, eu multipliquei embaixo e em cima, coloquei embaixo e em cima o 1 menos 2i, para igualar os denominadores. E agora eu vou fazer o produto em cima, que é i vezes 1 e i vezes menos 2i, que é para distribuir. Repeti a primeira fração, trabalhei com a segunda, i vezes 1 dá i vezes menos 2i dá menos 2i ao quadrado. Tudo isso sobre 1 menos 2i. Lembrando que a ao quadrado é menos 1, então repete a primeira fração, 5 sobre 1 menos 2i, mais, na segunda fração, i menos 2, multiplicado por i ao quadrado, que é menos 1. Tudo isso sobre 1 menos 2i. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Então ficou 5 sobre 1 menos 2i, mais i mais 2 sobre 1 menos 2i. Agora vamos juntar, né? Já que os denominadores estão iguais, eu vou juntar então 5 mais 2 dá 7, repete o mais i, sobre 1 menos 2i repetir, que é o denominador igual. O que a gente fez até agora foi pegar uma soma de fração e transformar numa divisão de número complexo. Agora, daqui para frente, eu vou dividir os números complexos. Multiplica numerador e denominador pelo conjugado do 1 menos 2i, que é 1 mais 2i, e vamos distribuir. 7 vezes 1 dá 7, 7 vezes 2i dá 14i, mais i vezes 1 dá mais i vezes multiplicado por mais 2i dá 2i ao quadrado, e embaixo, quadrado do primeiro é 1 ao quadrado, menos quadrado do segundo é 2 ao quadrado, i ao quadrado. Em cima, 14i mais i dá 15i, no lugar do i ao quadrado, coloco menos 1. Embaixo, 1 ao quadrado dá 1, menos 2 ao quadrado é 4. E no lugar do i ao quadrado, coloquei menos 1. Bem, vamos agora resolver os produtos. Repete o 7 mais 15i. 2 multiplicado por menos 1 dá menos 2, sobre 1. Menos e menos dá mais. 4 vezes 1 dá 4. Vamos agora juntar o 7 com o menos 2. Vai dar 5. Repete o mais 15i. Sobre 1 mais 4, que é 5. E finalmente divida. 5 dividido para 5 dá 1. 15i dividido para 5 dá 3i. Portanto, o número complexo Z2 ele é 1 mais 3i, onde a parte real é 1 e a parte imaginária é 3. O item C.
eu tenho o Z3, que ele é o número complexo 5 menos 3i sobre 2i, menos o menos 4 sobre 1 menos i. Bem, como é uma subtração de fração, tem que igualar os denominadores. Aí você pergunta, como é que iguala denominador quando tem número complexo? A estratégia mais simples é só multiplicar. Então, para você igualar o denominador, quando eles são 2i e 1 menos i, é só colocar embaixo, multiplicando. Daqui a pouco vai aparecer aí, que só que antes eu trabalhei os sinais, né? Mas a estratégia é multiplicar 2i por 1 menos i. O que eu fiz antes? Eu trabalhei os sinais. Ó. Esse menos que está antes da fração, com o menos do 4, vai ficar mais. Então, eu transformei numa soma. Agora sim, eu multiplico os denominadores para poder igualá-los. Bem, só que quando eu igualo os denominadores, eu tenho que dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Daí fica 2i vezes 1 menos i. Dividido por 2i, vai cortar o 2i, vai sobrar 1 menos i, que multiplica o que já estava em cima, que é 5 menos 3i. Agora na outra fração, 2i vezes 1 menos i, dividido por 1 menos i, corta 1 menos i, vai sobrar 2i que multiplica o 4. E agora é só distribuir. Na fração em cima, distribuindo 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes menos i dá menos 5i, menos 3i vezes 1 dá menos 3i, menos 3i vezes menos i, menos e menos dá mais, 3i ao quadrado. Mais 4 vezes 2i dá 8i, sobre, embaixo, 2i vezes 1 dá 2i, repete o menos, 2i vezes i dá 2i ao quadrado. Próxima estratégia, junte quem der para juntar e substitua i ao quadrado por menos 1. Observem que 8i menos 5i menos 3i dá zero, você não vai precisar colocar. Então corta menos 5i menos 3i com mais 8i, vai sobrar 5 mais 3i ao quadrado sobre 2i menos 2i ao quadrado. Agora sim, troca i ao quadrado por menos 1. Então isso é 5 mais 3 vezes menos 1 sobre 2i menos 2 vezes o menos 1. Bem, 3 vezes o menos 1 dá menos 3. Então em cima é 5 menos 3 sobre menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Então embaixo é 2i mais 2. 5 menos 3 dá 2. Então ficou 2 dividido por 2i mais 2. Simplifica tudo por 2, então sobrou 1 dividido por 1 mais i. Eu cheguei numa divisão de fração. Qual é a estratégia agora? Multiplica o numerador e denominador pelo conjugado do de baixo. Então multipliquei em cima e embaixo pelo conjugado de 1 mais i, que é 1 menos i. Então ficou 1 multiplicado por 1 menos i sobre 1 mais i vezes 1 menos i. É claro que 1 multiplicado por 1 menos i dá 1 menos i. E aí embaixo eu pego o quadrado do primeiro, 1 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, i ao quadrado. Isso é 1 menos i sobre, i ao quadrado é menos 1, então embaixo ficou 1 menos o menos 1. Menos e menos dá mais, então seria 1 menos i sobre 1 mais 1. 1 mais 1 é 2, portanto nós chegamos em 1 menos i sobre 2. Separa o denominador entre as duas partes, né, a parte real e a parte imaginária. Então, nós chegamos ao número complexo Z3, que ele é 1 sobre 2 menos 1 sobre 2i. Está aí, então, o Z3 da forma como eu queria. Quarta questão. Sendo y igual a 2x, ou se y é igual a 2x, onde o x ele é i mais 1 sobre i menos 1, e o i é a raiz quadrada de menos 1, quanto é o valor de x mais y ao quadrado? Então, eu quero saber quanto é x mais y ao quadrado. Lembrando que o y ele é 2x e o x ele é esse número complexo que vale 1 mais i sobre 1 menos i. Qual é a nossa estratégia? Inicialmente, eu vou determinar quanto é esse número complexo x. Porque o x ele é a divisão do número complexo 1 mais i pelo número complexo 1 menos i. Então, eu vou fazer a divisão para a gente ver quanto é que é. Feita a divisão, como é que eu divido? Multiplica numerador e denominador pelo conjugado de 1 menos i, que é 1 mais i. Então, vai ficar 1 mais i vezes 1 mais i
sobre 1 menos i vezes 1 mais i. Vamos distribuir 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes i dá i vezes 1 dá i vezes i dá i ao quadrado, sobre quadrado do primeiro, 1 ao quadrado é 1, menos quadrado do segundo, i ao quadrado. Eu vou agora, então, trocar i ao quadrado por menos 1, e 1 ao quadrado é 1. Cancele 1 com menos 1, sobrou 2i em cima, embaixo menos e menos dá mais, então ficou 1 mais 1. 1 mais 1 é 2, então ficou 2i sobre 2, que é i. Bem, se o x é o número complexo i, o que nós temos? O y ele é 2 vezes o x. Então, já que o y é 2x e o x é i, então o y é simplesmente 2i. Ou seja, pega o x, multiplica por 2, pega o i, multiplica por 2, dá 2i. Bem, como eu já sei que o x vale i e o y vale 2i, a questão pergunta quanto é x mais y ao quadrado. O x vale i, o y vale 2i. Então fica i mais 2i ao quadrado. I mais 2i dá 3i ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, i ao quadrado. Lembrando que i ao quadrado é menos 1, então vai dar 9 vezes menos 1, que é menos 9. Portanto, x mais y ao quadrado é menos 9, de maneira que o item correto é o item C. Quinta questão, calcule o valor de cada expressão. Na letra A, eu tenho i elevado a 42 mais 2. A nossa estratégia aqui é voltar a trabalhar com as potências de i. Lembremos que quando eu trabalho com potência de i, eu pego apenas o resto da divisão do expoente por 4. Se eu pegar 42 dividido para 4, vai dar 10 com o resto 2. Então, na verdade, i elevado a 42 é, na verdade, i ao quadrado, porque é o resto da divisão do 42 por 4. Então, fica i ao quadrado mais 2. Como i ao quadrado é menos 1, então menos 1 mais 2 dá 1. Portanto, i elevado a 42 mais 2 dá 1. O item B, eu quero saber quanto é i menos i elevado a 115. Do mesmo jeito, eu vou trabalhar a potência i elevado a 115 com o resto da divisão do 115 por 4. Se eu pegar o 115 e dividir por 4, vai dar resto 3. Então, o i menos o i elevado a 115 é equivalente a i menos i elevado a 3. Como o i elevado a 3 é menos i, isso vai ficar i menos o menos i. Menos e menos dá mais, portanto, é i mais i, que é 2i. Então, a letra B tem como resposta 2i. O item C eu tenho um pouco mais elaborado. I elevado a 13 multiplicado por i, tudo isso ao quadrado, mais o i elevado a 67. Embora esse item seja um pouco mais elaborado, mas a estratégia é sempre a mesma. A gente vai trabalhar com as potências de i, onde eu pego o resto da divisão do expoente por 4. Se eu pegar o 13 dividido por 4, eu vou obter 3 com o resto 1. Então, o i elevado a 13, ele é, na verdade, i elevado a 1. Mas, antes de eu fazer isso, eu procurei juntar algumas potências, né? Eu observei que, entre parênteses, eu tenho i elevado a 13 vezes i. Isso aí é i elevado a 14. Eu juntei i elevado a 13 vezes i, deu i elevado a 14. Então, ficou i elevado a 14 ao quadrado, mais i elevado a 67. I elevado a 14 ao quadrado é uma potência de potência. Multiplico os expoentes. 14 vezes 2 dá 28. Então, eu tenho i elevado a 28 mais i elevado a 67. Agora sim, que eu dei uma simplificada, eu trabalho então com as potências de i. Se eu dividir 48 por 4, vai dar 7 com o resto 0. Então, na verdade, i elevado a 28 é equivalente a i elevado a 0. Se eu dividir 67 por 4, a gente vai obter aí 16 com o resto 3. Então, i elevado a 67 é equivalente a i elevado a 3. Bora agora resolver. I elevado a 0 é 1, mais i elevado a 3 é menos i. Mais com menos dá menos, então a gente chega no número complexo 1 menos i
como resposta do item C. No item D, eu tenho I elevado a 362 dividido por I elevado a 245 dividido para 3. Tentando dar uma simplificada nessa expressão, como eu tenho aí uma divisão de potência entre parênteses, divisão de potência de mesma base, repete a base I, subtrai os expoentes. Então, 362 menos 245 dá 117. Então, vai ficar I elevado a 117 elevado a 3. Bem, isso agora é uma potência de potência. Repete a base I, multiplica os expoentes. 117 vezes 3 dá 351. Então, eu peguei toda a expressão que eu tinha, transformei simplesmente em I elevado a 351. Se eu pegar, então, agora esse expoente 351 dividido para 4, isso vai me dar um resto 3. Então, isso quer dizer que I elevado a 351 dá I elevado a 3. I elevado a 3 é menos I. Então, isso quer dizer que a resposta do item D vale simplesmente menos I. Item E. I elevado a 92 mais 2I elevado a 25 menos 1 sobre I elevado a 66. Bem, vamos começar a resolver, né? Primeira coisa que eu fiz aí foi trabalhar com os expoentes de I. Bem, 92 dividido para 4 vai dar resto 0. Então, I elevado a 92 é equivalente a I elevado a 0. Mais 2, 25 dividido para 4 vai dar resto 1. Então, 2i elevado a 25 é, na verdade, 2i elevado a 1. Menos 1 sobre I elevado a 66, se eu pegar o 66 dividido para 4, vai dar resto 2. Então, na verdade, isso aí equivale a I ao quadrado. Vamos, então, agora resolver. I elevado a 0 dá 1, mais 2 vezes I elevado a 1 dá I, menos 1 sobre I ao quadrado é menos 1. Bem, menos e menos dá mais. 1 dividido para 1 dá 1. Então, vai ficar 1 mais 2i mais 1. 1 mais 1 dá 2, portanto, a gente chega ao número complexo 2 mais 2i. O item F. 1 mais i elevado a 10. É aquela estratégia que eu falei durante a explicação. Se eu tenho um expoente grande, o que eu posso fazer é diminuir esse expoente. Eu não posso trabalhar simplesmente aí com o resto da divisão por 4, porque isso aí não é uma potência de i. Eu tenho uma soma. Não é i elevado a 10, é 1 mais i elevado a 10. O que nós vamos fazer? Transforma numa potência de potência. Eu vou pegar 1 mais i elevado a 10 e transformo em 1 mais i ao quadrado elevado a 5. Bem, agora nós vamos resolver 1 mais i ao quadrado do primeiro, 1 ao quadrado é 1. 2 vezes o primeiro vezes o segundo dá 2i, mais o quadrado do segundo, i ao quadrado. Tudo isso é elevado a 5. Lembremos que i ao quadrado é menos 1, então vai ficar 1 mais 2i menos 1 elevado a 5. Bem, vou cortar o 1 com o menos 1, sobrou então 2i elevado a 5. 2 elevado a 5 dá 32, repete o i elevado a 5. Como i elevado a 5 é equivalente a i elevado a 1, porque o resto da divisão do 5 por 4 é 1, então isso aí é equivalente a 32 i elevado a 1, ou seja, é equivalente a 32i. Portanto, 1 mais i elevado a 10 dá simplesmente 32i. Com isso, então, a gente chega ao fim da nossa correção dessa atividade abordando produto e divisão de números complexos.